Filha escolhe o lado do pai no divórcio e começa a chamar a meretriz da amante dele de mãe. Eu, mulher de 44 anos, tenho uma filha de 18 anos, Mia, e ela deve começar a faculdade em alguns meses. Também estou no meio de um divórcio com meu marido, Jonathan, homem de 45 anos, que teve um caso com sua secretária Alicia, 34 anos. E isso já durava quase um ano antes de ele finalmente me contar tudo, há alguns meses. Pedi o divórcio o mais rápido que pude e também me mudei da nossa casa. Moro com uma amiga minha desde que saí e esperava que Mia ficasse do meu lado nisso, porque obviamente sou a vítima aqui, mas por algum motivo ela escolheu ficar do lado do pai. Tentei conversar com ela uma semana após o divórcio porque ela não estava me mandando mensagens nem mesmo para saber onde eu estava, e como ela não estava em casa no dia em que me mudei, que foi no mesmo dia que Jonathan me contou sobre o caso, eu não tive a chance de dizer adeus a ela, então eu esperei que ela me mandasse alguma mensagem perguntando onde eu estava, ou como, mas essa mensagem nunca chegou. Então, depois de quase uma semana de espera, decidi enviar uma mensagem para ela primeiro e disse que estava deixando seu pai por conta do caso dele e ela me disse que já sabia, mas não se importava com isso porque não era da conta dela. Eu achei isso um pouco estranho e comecei a pensar que talvez eu tivesse feito algo de errado ao deixar Jonathan falar com ela primeiro, porque isso significava que ele controlava a narrativa e poderia facilmente alimentar Mia com qualquer bobagem que quisesse sobre nosso casamento e nosso relacionamento para que ela ficasse do lado dele em vez do meu. Tentei falar com ela muitas vezes depois disso para que eu pudesse esclarecer as coisas, mas me pareceu que Jonathan realmente havia contado a verdade a ela e apesar disso, ela estava do lado dele. Achei isso uma loucura, mas ela ainda era minha filha, então. Tentei convencê-la a falar comigo e fiz um grande esforço para que ela viesse me ver, embora eu estivesse super ocupada com o divórcio e meu trabalho. Ela concordou em me encontrar uma vez numa lanchonete e eu tentei aproveitar o encontro, mas ela parecia desinteressada e ficava ao telefone quase o tempo todo. Nas últimas semanas, ela não estava respondendo a nenhuma das minhas mensagens e estava me deixando completamente por fora de qualquer coisa e então, cerca de uma semana atrás eu vi um post que ela colocou no Instagram onde ela estava abraçando Alicia com uma legenda que se referia a ela como mãe com um emoji. Eu já estava me sentindo horrível porque não só estava perdendo meu marido, mas agora parecia que eu também iria perder minha filha para a mesma mulher. Aquela postagem foi minha gota d'água e eu simplesmente surtei. Liguei para Mia e quando ela não atendeu na primeira vez decidi que não poderia tolerar mais aquilo e liguei para ela mais 17 vezes até que ela finalmente atendeu o telefone. Ela parecia irritada, mas eu não poderia me importar menos com o que ela sentia e imediatamente exigi uma explicação para a postagem e a legenda. Ela me disse que não era da minha conta e que eu não deveria estar olhando a conta dela em primeiro lugar. O que? Era uma loucura já que ela tem uma conta pública e eu a sigo porque sou sua mãe biológica. Eu disse para ela que isso foi muito baixo e nojento da parte dela ficar do lado de Jonathan, embora ele tivesse me traído e agora ela estava fingindo que a outra mulher era sua mãe enquanto ignorava a mulher que realmente a deu à luz e a criou por toda a sua vida. Mia me disse que não me devia nada e que se eu estivesse tão magoada ela simplesmente iria me bloquear para que eu não pudesse ver mais nenhuma postagem dela. Ela me disse que tudo o que aconteceu estava feito e que agora, em vez de reclamar eu deveria apenas tentar tornar meu futuro melhor. Então ela desligou a ligação e acabou me bloqueando, o que foi um grande choque para mim. Miriam e eu, como qualquer outra mãe e filha, tivemos nossas diferenças, mas eu nunca achei que ela me apunhalaria pelas costas assim. Ela e eu sempre fomos muito próximas enquanto ela crescia e só nos últimos anos ela começou a se aproximar mais de Jonathan do que de mim. Mas eu sempre acreditei que ela nos amava da mesma forma. Aquele telefonema provou o que eu não sabia e isso me deixou com raiva. Acho que chorei por quase uma hora depois que ela desligou e me bloqueou porque eu não conseguia acreditar que minha filhinha faria isso comigo. Mas uma vez que parei de chorar, decidi que não ia deixar todo mundo escapar impune de pisar em mim e me deixar chorando pelo resto da minha vida. Então decidi seguir o conselho de Mia e fazer algo maluco. Separei 1 tonelada de dinheiro para mim, como fundo para a faculdade. Jonathan e eu imaginamos que poderíamos dividir o custo de mandá-la para a faculdade. Então ele economizou até pagar metade e eu também em nossas contas bancárias separadas, porque não deveríamos tocar nessa quantia. Mas decidi simplesmente pegar tudo e gastar esse dinheiro na compra de uma casa que eu realmente queria nos últimos anos.
Eu estava de olho em uma linda casa em um bairro muito legal, mas não tinha como eu comprar lá porque Jonathan não estava pronto para sair de nossa antiga casa e Mia não queria sair daquele bairro por conta de seus amigos. Mas, assim que percebi que Mia não tinha gratidão e quanto mais cedo eu aceitasse isso, melhor seria para mim. Então decidi falar com o corretor de imóveis que cuida daquela casa e oferecer a eles todo o fundo da faculdade e mais um pouco para que eu pudesse comprar a casa e consegui um acordo para me mudar para casa no final do mês. Então, eu tirei uma foto da casa e postei nas minhas redes sociais para que todos soubessem que não estou sentada em casa chorando por coisas que não posso controlar. Mas como eu postei essa imagem na minha conta aberta, eu acho que alguns parentes do Jonathan viram e enviaram para ele. Há alguns dias atrás ele me mandou uma mensagem perguntando como consegui pagar aquela casa, porque na última vez que discutimos, isso estava um pouco fora do meu orçamento. Eu não me importava com o que ele pensaria de mim, então eu logo falei a verdade. Ele surtou e começou a gritar comigo, me chamando de mãe irresponsável e me disse que eu não tinha o direito de fazer isso com nossa filha. Ele me acusou de ser uma mesquinha com ciúmes só porque Mia parecia estar se dando bem com Alicia. Ele também insinuou que eu estava a punindo de alguma forma por não ter virado as costas para o pai e ficado do meu lado. Nada disso era verdade. Eu só estava fazendo isso porque finalmente senti que eu merecia e não precisava mais ficar correndo atrás da minha filha, porque ela tinha outras pessoas cuidando dela. E era bastante evidente pelo seu comportamento que ela preferia essas novas pessoas a mim. E já que ela não precisava mais de mim, eu presumia que ela também não precisava do meu dinheiro. Ele não poderia argumentar contra isso. Então, desliguei a ligação, mas ainda não havia terminado, porque depois disso eu ainda tinha que lidar com Mia 1 hora depois do meu telefonema com Jonathan. Ela me ligou e ficou arrasada. Ela estava chorando e eu mal conseguia entender o que ela estava dizendo porque ela estava chorando tanto e ficava me perguntando como eu poderia fazer isso com ela quando ela sempre me colocou em primeiro lugar e acima de todo mundo. Foi mesquinho. Mas eu perguntei se ela ainda estava me colocando em primeiro lugar quando me bloqueou só porque eu parecia estar chateada por ela estar chamando Alicia de mãe. Ela me disse que isso não significava nada e que foi apenas um gesto doce que ela pensou que faria a Alicia se sentir mais confortável como parte da família. Porque não importava qual fosse o passado, Jonathan ainda queria o futuro com Alicia e ela disse que só queria equilibrar sua antiga família e sua nova família agora, sem deixar nenhum deles ir. Ela disse que não esperava que eu me tornasse tão hostil com ela. Eu disse a ela que poderia dizer a mesma coisa por ela, porque na verdade foi ela quem me virou as costas primeiro mesmo eu sendo a vítima e tendo sido traída. Ela continuou chorando e disse que nunca esperou que sua própria mãe se vingasse dela assim, e eu comecei a me sentir horrível com o que fiz. Especialmente quando ela começou a soluçar, porque ela só fazia isso quando estava chateada e eu não a ouvia fazer isso desde que ela era criança. Então eu sabia que ela estava realmente chateada agora e acho que posso ter levado as coisas um pouco longe demais. Ela me disse que sentia muito pelo que quer que tenha feito e depois desligou a ligação, mas não consegui esquecer e realmente não sei se o que fiz foi muito extremo. Atualização 1. Ei pessoal, então me mudei para minha nova casa recentemente e já faz alguns dias que estou morando aqui. Trouxe de volta todas as coisas que comprei da minha antiga casa e encontrei Jonathan, Alicia e Mia lá também. Eles estão todos morando juntos agora, então isso é legal, porque parece que Jonathan encontrou um substituto para mim assim que eu parti. Na verdade, ele já tinha um substituto planejado antes mesmo de eu partir, para ser mais precisa. Jonathan e Alicia me ignoraram durante todo o tempo que estive lá, o que não foi realmente uma punição para mim, porque apenas tornou mais fácil para mim instruir os transportadores e fazer meu trabalho muito mais rápido do que teria sido se eles tivessem decidido falar comigo. Mia, no entanto, tentou me parar e falar comigo antes de eu sair. Ela não tentou me interromper no tempo em que eu estava lá e nem eu tentei falar com ela porque não tinha mais nada a dizer, especialmente depois do que quer que tivesse acontecido no passado. Porém ela me parou quando eu estava prestes a entrar no meu carro e me perguntou se eu tinha pensado no que ou como eu iria contribuir para o fundo da faculdade dela. Não houve nenhum pedido de desculpas, nenhum sinal de arrependimento, então não me preocupei em responder e simplesmente fui embora.
Pensei muito sobre isso nos últimos dias e realmente não consigo achar qualquer desculpa para o comportamento da minha filha. Tínhamos nos distanciado um pouco nos últimos anos e eu pensei que era normal porque ela era uma adolescente e eu era mãe, então ela não poderia se dar bem comigo mesmo que quisesse, mas ela manteve uma boa relação com o pai o tempo todo, o que me fez sentir um pouco alienada, mas nunca usei isso contra ela. Agora, essa ocasião era diferente, era algo em que eu realmente precisava que ela me defendesse, que me apoiasse, mas ela não fez isso e acho que fiquei muito desapontada. Já foi ruim o suficiente ela não ter me defendido sabendo que sua mãe havia sido traída, mas a maneira como ela me tratou depois disso foi o que realmente doeu. Acho que ninguém seria capaz de tolerar esse grau de desrespeito, especialmente de quem veio, e não é como se minha filha fosse uma criança. Atualização 2. Como eu disse na atualização anterior, não posso perdoar minha filha e o dinheiro já foi gasto, então não entendo o motivo dela me incomodar dia sim, dia não. Mia decidiu que vai continuar me mandando mensagens para perguntar se mudei de ideia. Tenho ignorado ela nos últimos dias, mas já faz quase uma semana e ela ainda continua fazendo isso, então hoje decidi finalmente responder a mensagem. Eu disse a ela que o dinheiro já estava gasto, então não havia muito que eu pudesse fazer para trazê-lo de volta. E ela já tinha deixado suas prioridades bastante óbvias para mim, então foi meio injusto ela me tratar mal e depois esperar que eu pague pelo fundo de sua faculdade. A pessoa a quem ela se referia como mãe poderia realmente fazer alguma contribuição para o fundo dela, e isso seria muito mais razoável. Mia ficou irritada e respondeu dizendo que era apenas uma postagem e não havia necessidade de eu ficar tão sentida com isso. Mas para mim não era apenas uma postagem. Parecia um tapa na cara, porque Jonathan não apenas estava escolhendo essa mulher em vez de mim, mas parecia que minha própria filha também estava tomando o lado deles e ela tinha idade suficiente para distinguir o certo do errado, além de todo o desdém que ela havia me tratado nos dias antes disso. Então realmente não fazia sentido para mim, porque ela escolheu o lado deles em vez do meu. As únicas duas explicações que consegui encontrar foram que ela simplesmente nem achou que eles eram os errados, o que seria um reflexo terrível de sua moral. Ou talvez ela soubesse de algo que eu não sabia e eles estavam fazendo algo para ela que eu não poderia fazer de maneira alguma. Apesar disso, ela ainda não estava do meu lado e ela não me protegia, o que foi uma grande dor de cabeça para mim. Contei tudo isso a Mia e a única coisa que ela respondeu sobre minha longa mensagem emocional foi que eu precisava superar isso. Fiquei tão irritada com ela que silenciei todas as notificações dela e arquivei seu bate-papo. Não consegui bloqueá-la porque ela ainda é minha filha, mas se ela decidir testar minha paciência novamente, talvez eu vire a megera amargurada que ela acha que eu sou. Atualização 3. Então já se passaram 2 semanas desde a última vez que falei com minha filha, e hoje Jonathan e Mia decidiram me emboscar no meu escritório. Eu estava prestes a sair do serviço para poder ir almoçar em um restaurante quando vi o carro de Jonathan estacionado do outro lado da rua, e os dois estavam encostados nele esperando que eu chegasse perto. Eu queria ignorar eles e simplesmente passar reto, mas eles vieram na minha direção e me disseram que eu precisava falar com eles e me explicar. Mesmo depois de já ter explicado. Até agora eu não consigo entender o que eu precisava explicar mais. Eu disse para ele ir embora, mas como na maioria das outras vezes, não funcionou. Mia começou a chorar e me disse que se não fosse Jonathan, eu definitivamente lhe devia uma explicação, então decidi que iria apenas resolver isso de uma vez por todas. Fomos para um restaurante mais próximo e assim que nos sentamos eu comecei a abrir o bico sem sequer dar a eles a chance de me interromper porque eu não estava nem um pouco interessada no lado deles da história. Disse que apesar de ser casada há quase 20 anos ainda fui trocada porque ele me traiu e em vez de ter alguma empatia por mim Mia decidiu que iria bajular a vagabunda da parceira de seu pai e fazer tudo em seu poder para me fazer sentir mal comigo mesma. Como se eu não estivesse me sentindo mal o suficiente por causa do divórcio e de todas as traições. Eu disse a ela na cara dela que depois de tudo o que aconteceu eu realmente não consigo pensar nela como a filha que eu amamentara porque se ela realmente fosse minha filha, ela nunca faria ou diria as coisas que ela disse. Era todos nojentos e eu não queria mais me associar com nenhum deles. Eles eram todos imorais, pessoas antiéticas e apenas repulsivas em geral. Eu disse a Mia em particular que eu ainda estava dando a opção de ouvir minha explicação porque ela era minha filha,
Mas se fosse uma mulher mais forte e implacável em meu lugar, provavelmente a teria cortado depois daquela postagem. Ela teve sorte de ter tido a chance de falar comigo depois de tudo, porque muitas pessoas não dariam essa chance a ela. Depois que eu terminei de falar, eu pude ver lágrimas nos olhos de Mia, e eu sabia que ela estava prestes a começar a chorar, então eu rapidamente peguei meu burrito, paguei por ele e saí. Eu disse um monte de coisa, mas ainda assim foi difícil vê-la chorar e eu não queria parecer fraca, então simplesmente saí sem dizer mais nada. Nenhum deles entrou em contato comigo desde então e dificilmente acho que eles vão fazer isso, e mesmo que o façam, provavelmente não pedirão mais o fundo da faculdade, porque acho que deixei bem claro que isso acabou, então eu acho que eles vão parar de encher meu saco sobre isso. Ainda tenho que encontrar Jonathan em alguns dias para as negociações, então eu sei que terei que lidar com ele ainda, mas não sei o que vai acontecer com meu relacionamento com Mia depois disso, porque ela parecia muito chateada. Não sei exatamente o que a fez chorar, mas eu sei que as coisas que eu disse hoje definitivamente pegaram ela pelo rabo. Atualização 4. Já se passou um mês desde a última vez que encontrei minha filha. Quase pensei que nunca mais a veria, fiquei triste, mas fiz as pazes com isso, era consequências das ações dela. Não havia muito que eu pudesse fazer naquele momento. Jonathan também parou de brigar comigo nas negociações. Provavelmente porque o que eu disse em nossa última reunião informal no restaurante também o afetou. Percebi que quando ele me contou sobre Alicia, eu não chorei e nem gritei com ele, simplesmente saí em silêncio e nunca mais olhei para trás. Acho que a culpa não tinha realmente se instalado, porque eu não tinha expressado o quão decepcionada e irritada eu estava até aquele dia no restaurante. Como eu disse, pensei que nunca mais veria minha filha. Ela deveria começar a faculdade em algumas semanas e eu continuo folheando álbuns de fotos antigas de nós quando ela era pequena, porque eu imagino como seria estar lá para me despedir dela quando ela partisse. Fiquei pensando em como agora seria Alicia, em vez de mim, quem cuidou e educou até este momento. Isso me deixou muito chateada, mas eu realmente não posso fazer nada, e nem quero. 3 dias atrás eu recebi um e-mail de Mia que foi muito emocionante. Ela finalmente se desculpou comigo por se comportar daquela maneira e me disse que o verdadeiro motivo pelo qual ela estava tentando ser legal com Alicia era que Jonathan havia prometido a ela que ele iria comprar um carro para ela se ela tratasse a Alicia melhor e também daria um apartamento em seu segundo ano com os amigos dela. E ela não conseguiu pensar em uma maneira de fazer isso sem me machucar. Chega a ser piada. Ela sabia que se continuasse a se dar bem comigo, eu definitivamente perguntaria a ela sobre seu relacionamento próximo com Alicia e ela não queria isso. Então ela começou a me afastar e esperava poder se reconectar comigo assim que conseguisse o carro. Simples assim. Agora ela disse que entendia que nada disso valia a pena se ela perdesse seu relacionamento comigo e se arrependeu de cada coisa que ela fez. Ela me disse que realmente adoraria se eu estivesse lá para me despedir dela quando ela começasse a faculdade e me disse as datas e tudo. Ainda não decidi se quero ir ou não porque no final das contas ela estava fazendo tudo isso só por um carro e para que ela pudesse se divertir com seus amigos eu poderia entender o apelo disso porque eu também já tive a idade dela, mas nunca machucaria meus entes queridos por algo tão insignificante como isso. Ela me machucou muito. Foi intencional, e foi por um motivo muito mesquinho, então não sei se posso perdoá-la tão rapidamente, mas pelo menos ela se desculpou. Então é por isso que eu ainda não respondi ao e-mail dela, porque ainda estou decidindo o que fazer sobre isso. Eu realmente não acho que um carro ou um apartamento seja um motivo válido o suficiente para agir da maneira que ela agiu, mas sinto muita falta dela e eu realmente gostaria que pudéssemos voltar a ser como éramos, ou pelo menos tentar. Atualização 5. Oi pessoal, muito obrigado por acompanharem minha história e por todos os comentários e mensagens que recebi e continuo recebendo. Realmente significa muito para mim que tantas pessoas ressoam comigo. Dito isso, aguente firme, as coisas melhoram. Mia e eu finalmente começamos a trabalhar em um relacionamento mais saudável. Ela deve ir para a faculdade em alguns dias e eu finalmente respondi aquele e-mail. Eu disse a ela que ela me fez sentir péssima, como se eu tivesse falhado como mãe e que demoraria para me recuperar. Disse que eu não poderia mais mantê-la longe de mim, porque ela era minha única filha. Podem pensar que sou fraca ou uma pessoa com sangue de barata, mas acho que já houve punição e vingança suficientes nesta família e não posso continuar assim, com tanto ódio no coração. Eu conserto as coisas não por senso de dever ou obrigação,
mas porque eu realmente quero. Não acho que a perdoaria se não fosse sua mãe, mas sou, e acho que só desta vez posso ignorar o que quer que ela tenha feito, desde que ela tenha prometido que nunca mais faria isso de novo. Não apenas comigo, mas com qualquer pessoa que a ame. Tivemos um telefonema depois e conversamos sobre tudo, que terminou com nós duas chorando e acho que foi uma liberação emocional muito boa. Ela me prometeu que nunca mais repetiria seu comportamento e que não havia nada no mundo que ela iria querer mais do que consertar seu relacionamento comigo. Então acho que vamos tentar sessões de terapia online, porque claramente já passamos por muita coisa, e não acho que possamos resolver essas coisas sem ajuda profissional. Ela também me disse que pediu ao pai para ficar em casa porque ela quer que eu a leve até o campus e a ajude a se instalar. Isso também lhe dará algum tempo para conversar comigo antes de partir. Jonathan e Alicia ficaram muito desapontados porque ela não queria que eles fossem juntos. Mas minha filha foi muito firme sobre quem ela queria, e eu estou feliz que ela me escolheu. Eu não diria que está tudo bem de novo, mas com tempo e esforço suficientes, acho que podemos consertar nosso relacionamento e espero que tudo dê certo.